Enquanto vocês estão aí copiando, deixa eu falar rapidamente aqui para vocês de história, né? Eu me amarro nessas informações históricas. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui, é de fazer H tender a zero. Isso, inicialmente não tinha isso, não. Quando esse cálculo foi criado ali, por volta do século 1700, século 18, né? É isso mesmo, século 18. 1700 e tanto, século 18. Então, as pessoas, os caras que estudavam isso aqui, o Leibniz, por exemplo, ele considerava, quando você fala assim de que vai pegar essa razão incremental aqui assim, pega f de x mais h menos f de x dividido por h. Naturalmente que eu estou pensando aqui em uma coisa assim, eu tenho aqui um x, aí eu venho para cá, eu tenho aqui um x mais h, então a variação que o x sofreu aqui, ó, o delta x, aqui o tamanho da variação do x é o próprio h, né? E quando eu pego aqui f de x mais h menos f de x, eu estou pegando aqui a imagem desse ponto e depois subtraindo da imagem desse ponto. A imagem desses pontos, você pode projetar elas aqui, ó. Aqui e aqui. Então, isso aqui é o f de x mais h e esse aqui é o f de x. Então, o f de x mais h menos o f de x me dá a diferença entre as imagens dos extremos dos intervalos, né? Que eu poderia chamar isso aqui também de delta y. Então, delta y aqui seria a imagem do extremo direito menos a imagem do extremo esquerdo. Então, eu teria assim o f de x mais h menos o f de x. Só que, se você reparar bem, na época a gente não tinha eles, né, não tinham o conceito de função assim como nós temos hoje. Era assim, era um pouco diferente. E na verdade fazia pouco mais de cerca de 200 anos depois que o Viette, que foi um francês, ele era advogado e estudava matemática nas horas, assim, como hobby, né? As pessoas tinham mais de uma área de conhecimento, atuavam em mais de uma área de conhecimento. Viette foi uma dessas pessoas. E foi ele que introduziu essa forma de você representar as coisas através de letras, usar letras para representar números e mais tarde letras para representar funções e tal. Então, era o que mais ou menos 200 anos depois que o Viette tinha criado, né, partido de lidar apenas com números, né, ou então com sentenças faladas, o dobro do quarto da metade, menos a terça parte do quinto, enfim. Mais ou menos 200 anos, então, depois que essa coisa aqui estava sendo trabalhada. E eles não tinham essa manipulação que a gente tem hoje, assim, não dessa forma, não tinha. E uma das coisas que acontecia aqui é que essa razão incremental aqui, durante um bom tempo, ela foi vista como o que ele chamava de um quociente de infinitésimos. Aqui você tinha assim um delta y dividido por um delta x, ou seja, a variação que o y sofre dividido pela variação que o x sofre. E aí quando você faz assim esse delta x tender a zero, esse pontinho aqui vai tender a esse, e quanto mais perto esse pontinho está aqui, a reta vai tender a ser uma reta tangente. E por outro lado, esse delta y aqui vai tender a ser cada vez mais perto de zero, vai ser um negócio tipo assim, 0,00002 dividido por um desse aqui, por exemplo, assim, 0,0000009. Então, eles diziam que eles tratavam essas coisas assim, infinitamente pequenas, como infinitésimos. E na época, eles conseguiam, eles
falaram um negócio, né? Eles chamavam, na verdade, de o que chamava de dy dividido por dx, o dy para ele, o dx, era uma razão entre dois infinitésimos. E o infinitésimo era tido como aquele número que era menor do que qualquer número positivo. Ora, mas vocês vejam, isso não tem sentido. Assim, rigorosamente isso não tem sentido, né? Você não tem como ter um número positivo que é menor do que qualquer número positivo. Sempre você vai encontrar um número menor do que ele. Aqui está o zero, aí você fala assim, não, esse cara aqui é o menor de todos. Esse aqui vai ser o que eu vou chamar de dx. Ele está bem perto do zero, ele é 0,00000, tem 300 milhões de zero aqui, né? E eu vou chamar isso aí de infinitésimo. Naturalmente que, conceitualmente, isso aqui era um pouco falho, né? Não, isso não existe. Mas na prática funcionava. Porque, por incrível que pareça, você tem dois números muito pequenos, mas olha só, nesse caso aqui, a razão entre dois números muito pequenos vai para 2. Cada vez, na medida que você vai fazendo esses números ficarem cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, a razão ela vai fixar em torno de um certo número. Então, o que aconteceu foi que na época eles não tinham esse negócio de fazer h tender a zero. Isso aqui já veio depois dos limites, né? Mas a ideia da derivada veio antes, ela foi criada antes. Os limites eles foram criados quase 100 anos depois, no século XIX, né? 1800 e pouco aí. E aí, com a criação dos limites é que deu luz, né, a muita coisa que as pessoas faziam para a derivada e que não estava muito claro, como essa questão de 2 infinitésimo, enfim. Então, essa parte da diferencial, por exemplo, ela trata, deixa eu apagar esse rascunho que eu fiz aqui e vou explicar para você o que é a diferencial. Olha só, você considere aqui uma função. Deixa eu ver se vai ficar melhor eu colocar ela assim ou assim. Espera aí. Assim tá bom. Considere uma função desse jeito aqui. Tá? Aí eu vou colocar aqui o meu eixo x aqui embaixo. O meu eixo x aqui embaixo. E o meu eixo y aqui. O meu eixo x aqui embaixo, o meu eixo y aqui. Eu vou colocar o meu pontinho aqui. Esse aqui vai ser o meu x. Esse x pode... eu poderia fixar um ponto A, né, um ponto x0, enfim. Mas ele pode ser um ponto qualquer. Você deixa ele genérico, mas pense ele parado, inicialmente. Aí, vamos imaginar que você saiu desse ponto e veio para esse outro aqui. Vamos colocar bem aqui. Aqui eu tenho um ΔX aqui. A variação aqui, ΔX. Aqui eu tenho o ponto X mais H. Aqui é um H. Então, tá bom, olha só. Isso aqui, tá bem aqui. E agora eu quero olhar para a reta tangente. A reta tangente aqui. Sim. Vamos colocar então aqui. Aqui é a horizontal, né? Aqui é a horizontal. Então esse aqui ΔX aqui. ΔX aqui. E esse de cá, ó. Veja bem, essa distância, eu só estou com o pincel vermelho hoje. Mas essa distância daqui até aqui, vamos lá, essa distânciazinha aqui tem um ângulo, não tem? Tem um ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, vamos chamar ele de alfa. Quando eu calculo a tangente desse ângulo alfa, ele vai me dar esse tamanho aqui. Não, perdão. A tangente de alfa, a tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal, não é a derivada?
A tangente é a inclinação. E a inclinação aqui, como é a reta tangente, a inclinação é a derivada. Então isso aqui é f' de x. Só que esse f' de x aqui é esse tamanho aqui. Vou chamar isso aqui de dy. Ele vai ficar mais claro o dy quando você chegar para cá, porque você verá que esse tamanho aqui vai tender a zero. Então você tem isso aqui, ó. Isso aqui é dy dividido por essa variação aqui. Que quando você chegar para cá, chegar esse pontinho para cá, esse ΔX também vai tender a zero, certo? Esse ΔX também vai tender a zero. Então, por enquanto eu tenho assim. E aí você repara o seguinte, que na medida que você chegar a esse pontinho para cá, cada vez mais perto do x, cada vez mais perto do x, no limite eu tenho a derivada. Ok? Então, aqui eu posso escrever assim, ó. Isso aqui é uma razão, é uma divisão entre duas coisas, né? Eu posso passar esse ΔX para lá. Vamos escrever aqui, ó. Se eu passar esse ΔX multiplicando para cá, na verdade é multiplicar os dois membros por ΔX, né? Aí eu vou ter assim, ó, que o dy é igual ao f' de x, que é a derivada no ponto x, que é a inclinação no ponto x, multiplicado aqui pelo ΔX. ΔX esse que eu verei ele como um dx, um númerozinho bem pequenininho. Agora, eu quero que vocês vejam se vocês conseguem perceber se na medida que eu chego para a esquerda aqui, esse dy se aproxima desse aqui, ó. Essa diferença daqui para cá, ela é a variação que o y sofre. Ele é o ΔY. A variação que o y sofre naquele sentido que eu te falei, é a diferença da imagem dos dois extremos. Esse ΔY aqui é o f de x mais h menos o f de x. Isso aí é o ΔY. Então, esse tamanho todinho aqui é o ΔY. Tem uma diferença grande, né? Entre o ΔY, que seria a distância daqui até aqui, e o dy, que é a distância daqui até aqui. Agora, se você chega aqui mais pertinho, ó, você percebe que o que é o dy aqui no caso? O dy seria esse e dividido por esse, não é? Isso aqui é o dy. E a distância do dy para o ΔY é pequenininha, né? É pequenininha. Se eu chegar mais para cá, já nesse desenho que eu fiz aqui, já é praticamente igual, né? A diferença já é mínima. Então aqui você tem o dy como sendo essa variação que a imagem sofre, mas você olhando para a reta tangente, e o ΔY é a variação real, né? É a imagem pela função do extremo direito menos a imagem do extremo esquerdo. Então eu quero que você repare o seguinte, que para um dx pequeno, essa variação aqui, ela é muito próxima dessa aqui. Então, nós definimos como diferencial de uma função como sendo esse produto, onde esse ΔX informa o quanto é que houve de variação no x. E esse aqui, que você obtém, esse dy que você obtém aqui, ele informa para você quanto é a variação aproximada do ΔY. Então, quando você fixa um certo valor, você fixa um ΔX, você vai saber exatamente qual é a variação que a imagem da função está sofrendo. Então, nós definimos isso aqui, ó, Oi. A tangente de alfa é a inclinação da reta, né? Sim, sim. A tangente do ângulo, qualquer reta que você pegar aqui, a tangente do ângulo que ela forma com a horizontal é a inclinação dela. Então, quando você pega aqui, ó, esse tamanho aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja aqui x0, esse aqui seja x1, esse aqui seja y0 e esse aqui seja y1. O que eu chamo de inclinação da reta é a razão entre esse tamanho aqui, que seria y1 menos y0, dividido por esse tamanho aqui,
que seria o x1 menos o x0. Mas eu não entendi porque eu lembro que você até explicou, tipo, por que esse negócio vai dar igual a variação do y. Delta y. Não, ele vai ser igual à variação, não, ele vai, na medida que o delta x, você está falando da explicação daqui de agora? Não, olha só, quando eu falei disso aqui, eu não falei exatamente assim não, isso aqui é a variação de y dividido pela variação de x. O que eu falei agora é que essa variação de y dividido pela variação de x, ele tende a ser o valor da derivada vezes o quanto que você se afastou aqui, ó. O valor da derivada vezes o quanto que você afastou vai dar a você o valor da diferencial, que nós vamos chamar de diferencial. A diferencial é esse tamanhozinho aqui. É o número correspondente a esse tamanhozinho que chama de diferencial. Hã? Então, tipo, a derivada não tem a ver com a inclinação da reta. A derivada é a inclinação da reta. Mas então, tipo, você vai achar a inclinação da reta. Y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Como é que isso vai dar igual a dy, nesse caso? Como é que... Peraí, deixa eu ver se eu tenho que entender sua pergunta. Como é que você vai achar... X menos x mais h. X menos x mais h. Tá, mas em cima seria o y de um menos y do outro. Y mais h. Isso menos y0, assim. Como é que isso daria tipo dy, que é a derivada? Não, o dy não é a derivada, o dy é a diferencial. A diferencial é a derivada vezes o quanto que houve de variação no eixo x. O dy não é a derivada, o dy é a diferencial. Quer ver só? Deixa eu colocar um exemplo numérico aqui para você poder ver. Uma função aqui para você poder, né, sentir ela. Por exemplo, vamos pegar assim, f de x igual a, sei lá, 3x ao quadrado. Vamos supor que, olha só, 3x ao quadrado, né? E o gráfico disso aqui, olha, é uma parábola assim. É uma parábola assim. Aí você quer, por exemplo, saber no ponto 1, qual é a diferencial? Qual é a diferencial? Então, o que eu estarei calculando é isso, ó. Eu olho para a reta tangente aqui. Eu olho para a reta tangente. Aí eu pego a horizontal aqui. E vou considerar aqui um dx aqui. Um dx. Eu me afastei do ponto 1 um tamanho dx. Por exemplo, 0,1. Ok? Agora eu olho aqui, ó. Nessa vertical aqui. A diferencial é esse tamanhozinho aqui que é a diferencial. A diferencial, olha só, isso aqui é dx, né? Veja bem, olha só. Se você calcular a tangente desse ângulo, não é esse que eu marquei de pretinho aqui, dy, dividido por esse aqui, que é dx? Ué, mas a tangente do ângulo que a reta forma com a horizontal não é a inclinação da reta? No caso, no ponto 1 é a derivada no ponto 1, né? Então a derivada no ponto 1 é o dy dividido pelo dx. Bom, agora eu tenho assim, ó, que o dy é igual a derivada no ponto 1 vezes o dx. Então veja, vamos lá. A derivada dessa função aqui. Se vocês fizeram o dever de casa, vocês devem ter percebido um certo padrão quando você vai derivando potência, né? E nesse caso aqui vai dar 6x. A função derivada. No ponto 1, a derivada aqui no ponto 1 vai ser 6 vezes 1. 6 vezes 1 dá 6, né? Então olha só o que você conseguiu. Você conseguiu que dy igual a 6 vezes o dx.
Então isso aqui está dizendo a você que para cada unidade de variação que você tiver no eixo X, no Y, a reta tangente varia 6 vezes mais. E isso aqui é o valor só disso. A variação real ainda é mais do que isso. A variação real é mais do que isso. A diferencial, ela informa para você qual é a variação que o Y sofreu se você olhar, ao invés de olhar a curva original, olhar a reta. Ou seja, você tem uma aproximação. Ok? Eu acho que eu vou conseguir ser até mais claro se eu colocar para vocês visualizarem. Eu vou fazer uma construção aqui agora para te mostrar isso. Quer ver só? Agora, veja bem, eu vou colocar aqui o meu X. Vou colocar um pontinho aqui. Esse aqui vai ser o meu ponto que vai estar sobre a reta, né? Eu vou chamar ele de ponto P. Então, sobre a reta não, sobre a curva. Agora eu quero aqui um segmento que liga o ponto P aqui ao X do ponto P na abscissa e da ordenada eu quero 0. Tá aqui. Deixa eu exibir, se eu tirar o rótulo daqui. Então tá legal. Agora eu vou me distanciar um pouco desse ponto P. Dessa abscissa aqui. Vamos supor que foi no 1 que eu estou colocando aqui. Então eu vou colocar assim, ó, y igual ao y do ponto P. Eu quero uma reta que passa pela ordenada aqui do ponto P. Então ela vai passar para lá. Eu quero uma reta tangente. Tangente no ponto P da função f. Tá lá a tangente. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou colocar um pontinho aqui. Um pontinho aqui. Coloquei, vamos chamar esse pontinho de ponto Q. Então, renomear, vamos chamar de Q. Pronto. Vou passar agora uma reta, vou colocar aqui uma reta perpendicular aqui. Certinho? Vamos ampliar aqui um pouquinho mais. Vamos colocar algumas cores aqui. Essa aqui nós vamos colocar ela de azul, vai. Azul com um pouco mais espesso. E essa reta tangente, vamos colocar ela de vermelho. Então lá, vermelho, um pouco mais espessa também. Agora eu quero essa interseção aqui. Essa interseção. Qual que é a inclinação da reta? Isso que você está vendo em vermelho aqui é a reta que tem a equação y igual a x mais 1. Quando você olha para essa escrita aqui, qual é a inclinação da reta? A inclinação é o número que fica à esquerda da variável. mx mais n, lembra? m vezes x mais n. Então quem fica junto com o x é a inclinação. O n é o lugar onde a reta cruza com o eixo y. Então aqui a inclinação, ela vale 1. Ela vale 1 a inclinação aqui. Tá beleza? Então tá, olha só. Se você for calcular a derivada, vai ter que dar 1. Agora vamos lá, eu vou marcar esse pontinho aqui, ó, esse pontinho aqui. Será que vai conseguir achar sozinho? Achou. Esse pontinho aqui, e vou marcar também um pontinho aqui em cima. Vou calcular a distância. Cadê? Onde é que está aqui a distância? Aqui a distância entre o Q e o B. Essa distância QB aqui, ela é a variação, é o ΔY, certo? E essa distância do A até o Q é o meu DY. Então eu vou calcular aqui, ó, a distância do A até o Q é o meu DY. Será que tem como renomear isso aqui? Se eu colocar, sim. Não. Renomear. Texto aqui. DY. Vamos ver se ele aceita isso aqui. Não, não aceitou não. Bom, enfim. Esse aqui, ó, do A até o Q é o meu DY. Do Q até o B, ó, do Q até o B é o meu ΔY. Observe o que vai acontecer
se eu fizer o meu ΔX, que é a distância do P até o Q, ir para zero. Vocês estão vendo que aqui os pontinhos vão ficar um em cima do outro? Ó. A distância, olha, que é 0,2, aqui deu 0,19. Você pode chegar aqui mais pertinho, ó. É isso que a gente estava dizendo ali, que quando o dx é pequenininho, o ΔY e o dy, eles são quase iguais. Olha aqui para você ver, ó. Já deu, com duas casas decimais, já estão iguais. Eu posso descobrir aqui qual que é o dx, no caso aqui. O dx está 0,06. É porque a inclinação deu 1, né? Vamos colocar aqui uma inclinação diferente, ó. Essa aqui, não, peraí. Eu tentei apagar aqui, não apagou. Vamos lá, vamos agora Ctrl M aqui. Voltou, vamos dar uma ampliadinha aqui. E vamos ver aqui, olha aqui para você ver. Aqui o meu dx está em 0,06. Praticamente estão iguais aqui, ó. Embora, se você reparar bem, não estão iguais. Olha lá, ó. Tem uma diferença. Mas o que eu quero dizer é que essa diferença, ela vai tender a zero na medida que você fizer o dx tender a zero. Aí você poderia ver isso aqui com mais casas decimais, né? Janela, opções, cadê aqui? Arredondamento aqui. Vamos colocar com 5, olha aí. Se você colocar com 5, você vê que não está igual ainda, né? Mas a tendência é que, olha aqui, a tendência é que na medida que esse aqui, ó, que é o dx, tende a zero, a tendência é que essas coisas aqui passem a ser iguais. Olha só, a diferença está na quinta casa decimal. Até a quarta decimal, 0,050, 0,050, está igualzinho. Então, é isso que eu quis dizer com o dy, aproximar o ΔY. O dy é a diferencial. E a diferencial você encontra multiplicando a derivada no ponto pelo incremento. Por exemplo, deixa eu ver se vocês sabem encontrar a derivada no ponto. Gente, olha aqui. Quanto é que dá a derivada nesse ponto P aqui? Esse ponto P tem abscissa 1, hein? A função é raiz de x. Só olhando para cá. Qual é a derivada no ponto do ponto P? No ponto x igual a 1. Qual que é a derivada? Olhando para cá. Começa com 0 e termina com 0,5. É esse número que está aqui à esquerda. É porque aqui ficou igual, né? Mas é esse número que está aqui à esquerda. Isso é a derivada. Então, a diferencial, olha, a derivada informa a inclinação da reta tangente. A diferencial, ela informa para você essa distância aqui do ponto A até o ponto Q, o ponto que está mais embaixo aqui, né? Ó, nem dá para ver direito porque está muito grudadinho ali, mas eu posso lhe garantir que não... Aqui tem uma curva vermelha e uma azul, né? Mas você não está vendo elas, olha aí lá. Se você tirar aqui, você vê. Aí você fala assim, são iguais? Não, não são iguais. Se você ampliar aqui, você verá que tem uma diferença. Essa diferença aqui, ela vai para zero na medida que você manda o ΔX para zero. Ok? Bom, a ideia de diferencial é essa aí. Então não se esqueça, não se esqueça. Então você viu por que os cálculos lá do Leibniz funcionavam? Você viu a diferença de números pequenininhos? Veja bem. Aqui um número bem pequenininho, né? Um dx aqui. E aqui outro número pequenininho, um dy aqui. E quando você calcula essa razão entre esses dois números pequenininhos, na verdade o que ele fazia é olhar não para o dy, mas ele olhava para o ΔY, é a variação que o y sofre dividido pela variação que o x sofre. Só que como ele tratava de infinitésimos, de números muito pequenininhos, essa diferença aqui, ela tendia, a diferença entre esse aqui e esse aqui, ela tende a zero na medida que você vai chegando aqui mais perto desse aqui, né? Então, quanto menor for isso aqui, mais perto mais perto do valor real você vai ficar. Porque essas duas coisas aqui tendem a ser idênticas, né? No limite são idênticas.
Então tá aí, então. Então olha só, então não se esqueça, ó. Não esquecer. Diferencial de uma função por definição, nós vamos definir isso, tá bom? Por definição, a derivada da função multiplicado por quanto é que você se afasta do x. Legal. Agora, é muito comum você escrever assim, né? Y igual a f de x. É muito comum. Então, você também poderia escrever assim. Ao invés de escrever desse jeito que eu coloquei aí, você poderia colocar assim, que o dy é o f' de x dx. Ou seja, já que eu estou falando de números aqui, esse dy é o quanto que você tem aqui na vertical e o dx é o quanto que você tem aqui na horizontal, eu estou falando desses números aqui, né? Esse quociente aqui dando isso aqui, esse quociente de infinitésimos dando isso aqui. Então, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte, passar esse dx para cá e ficar assim, ó, dy dividido por dx igual a f' de x. E com isso, eu tenho aqui uma notação nova para eu poder utilizar para a derivada. Então veja, a partir de agora, além de usar o f' de x, se eu estiver com y igual a f de x, eu posso escrever assim, ó, dy dx. dy dx vai significar para mim essa razão aqui entre essas duas diferenciais, vai significar para mim a derivada do y em relação a x. Então, eu posso escrever assim, quer ver? Exemplo, aquilo que eu passei para você no final da aula passada, olha só. Se você tem assim, y, eu fiz com vocês aqui hoje, ó, y igual a 1 sobre x, eu posso escrever assim, dy igual a dy sobre dx é igual a 1 dividido por x quadrado. Se eu tiver assim, y igual a raiz de x, então um dos exercícios, eu não sei se eu fiz com vocês na aula passada esse aqui, y igual a 1 sobre raiz de x, você pode escrever assim, dy dx igual a 1 dividido por 2 raiz de x. E assim por diante. Eu deixei para vocês tentar fazer essa aqui, né? Y igual a x ao cubo, então dy dx igual a 3x quadrado e... Só 3x quadrado, é isso mesmo. Então, eu passo a ter outra notação que eu posso utilizar a partir desse conceito de diferencial. Eu passo a ter uma outra notação que eu posso utilizar para escrever derivada. E essa notação, até onde eu sei, e eu não estou me lembrando de uma outra notação que você possa fazer isso. É a única notação que você pode quebrar ela. Faz sentido você quebrar ela. Quando vocês estiverem lá no cálculo 3, você terá uma situação assim, ó. A derivada lá vai ser um símbolo assim, derrom, f derrom x. Aí, isso aqui também vai significar a derivada de f em relação a x. Só que essa f aqui é uma função de duas ou mais variáveis. Mas aqui você não pode quebrar como você faz aqui. Esse derrom não pode sair para lá. Agora aqui não, esse dx ó, pode ir multiplicando para o outro lado, fica 1 sobre 2 raiz de x dx. Você pode trabalhar com ele como se fosse número, certinho? Então, não vou falar mais de nenhum outro assunto. Eu só queria reforçar aqui nesse quadrinho final aqui as notações que você pode utilizar para derivada, né? Então, nós já vimos já vimos. Você pode escrever derivada assim, y igual a f de x, então, y', não, y' ficou meio feio, né? Vamos colocar assim, f' de x é derivada. Outra coisa que é derivada aqui, dy dx é derivada também. Outra coisa que você verá como forma de você escrever derivada é esse dzão. Dzão de f de x também é derivada. Também é derivada, faltou o x aqui.
Se você escrever também assim, ó, D1 de f de x. Só que essa aqui, ela é mais utilizada quando você está lidando com funções de mais variáveis. Então, se você tiver com a função de duas variáveis, você pode escrever assim, D2 de f de x, y, e você estará falando da derivada em relação a y. Mas, vamos deixar isso aí para lá. Depois a gente vê isso. As notações que nós mais utilizaremos são essas aqui. Essa e essa. No caso, a gente pode pegar uma ou outra, ou tem que ser necessariamente? Dependendo do que a gente estiver fazendo, vai ser mais apropriado usar uma ou usar outra. Vai depender mais do contexto. Por enquanto, aqui, nesse lugar onde nós estamos, tanto faz, qualquer uma delas resolve bem.